começar apresentando 3 situações e eu preciso que vocês prestem bastante atenção nos detalhes de cada uma delas. A primeira delas ocorre em ambiente de trabalho. João é um advogado recém-formado, acabou de ser aprovado na OAB e está em seu primeiro emprego em um escritório de advocacia. E num certo dia, um dia bem desafiador, foi dada a João uma tarefa, a tarefa de ir até a sala de um juiz e apresentar a argumentação de um caso em que ele era responsável no escritório. Muito nervoso, João fez um esboço e lia e relia esse esboço sem parar. Até que chegou o momento que ele tinha que enfrentar o desafio. E ele foi chamado para entrar no gabinete do juiz e começar a reunião. Mas aconteceu o que mais temia. Por estar muito nervoso, João acabou esquecendo vários dos detalhes importantes que precisava lembrar naquele momento. Saiu de lá muito frustrado, porque sabia que tinha falhado na missão que tinha sido dada a ele. Segundo caso, Astolfo e Carla são namorados há mais de 2 anos. E num certo dia, tomado por uma forte raiva, Astolfo elevou muito o nível de voz contra Carla. Acabou agredindo ela verbalmente e humilhando ela. Para piorar toda a situação, isso tudo aconteceu na casa de Carla. Terceira história, Pedro é um jovem muito animado, sempre ligado no 220. E num certo dia, ele estava fazendo uma trilha com os amigos. Ele viu uma árvore muito alta e sabia que se subisse nessa árvore, ele teria uma vista muito bonita de toda a floresta que ele estava. Sem pensar 2 vezes, ele foi lá e subiu. Mas chegando ali a uma altura de mais ou menos 5 metros, acabou caindo por cima do seu braço e quebrou ele na hora. São 3 histórias bem aleatórias, não são? Mas se eu disser que existe uma conexão importante entre todas elas, vocês saberiam me dizer qual conexão é essa? Algum palpite? São bons palpites. E o que vemos nessas histórias é uma ausência de inteligência emocional. Na primeira história, João, o advogado, se soubesse conter sua calma, conter sua ansiedade, em vez de ler e reler o esboço, ele provavelmente não teria o resultado negativo que teve. A segunda história, Astolfo, se soubesse se acalmar, conter sua raiva, não teria feito o que fez com sua namorada. No terceiro caso, Pedro, se contesse um pouco a sua vontade e raciocinasse uma forma de fazer o que queria fazer de forma segura, ele não teria se machucado. E é sobre isso que eu vou falar aqui hoje. Quem aqui já ouviu falar sobre o QI? Imagino que todo mundo. Desde cedo a gente se pergunta, será que o meu QI é alto? Será que o meu QI é baixo? E a gente, à medida que vai crescendo, é condicionado a darmos uma preocupação até mesmo excessiva para o QI. Principalmente quando a gente analisa o contexto do sistema de ensino que a gente vive. E, de fato, o QI é muito importante. Você sempre vai utilizar o seu QI no seu dia a dia, especialmente no ambiente profissional e ambiente de estudo. Mas se eu te disser que o QI é responsável por apenas 20% da eficácia no nosso dia a dia, vocês acreditam? Eu vou voltar à pergunta anterior com uma pequena adaptação. Quem aqui já ouviu falar do QE? O que seria isso? QE é o nosso quociente emocional. Ele é usado para medir a nossa inteligência emocional, assim como nós usamos o QI para medir a nossa inteligência racional. E ao contrário do QI,
que é historicamente supervalorizado, o QE e a inteligência emocional em si são dois conceitos bem recentes. Para falar a verdade, esses dois conceitos começaram a surgir ali em meados dos anos 80 e dos anos 90, ficando nessa época muito restrito a ambientes específicos. Esse conceito só foi começar a se tornar de conhecimento geral com a publicação de um livro que recomendo a todos, chamado Inteligência Emocional, do autor Daniel Goleman, com a sua primeira edição em 1995. E de lá para cá, os países, os povos, as culturas têm se despertado para esse assunto. Inclusive, tentado implementar o ensino da inteligência emocional nas escolas. O nosso país, não diferente disso, também tem se despertado para esse assunto. Mas a verdade é que a gente não vê uma implementação efetiva do ensino da inteligência emocional nas escolas hoje em dia. Mas por que isso deveria acontecer? Escola não é um ambiente para ensino técnico e teórico e pronto? É aí que entra a importância do debate da inteligência emocional. Vocês se lembram que eu mencionei que o QI ele é responsável por apenas 20% da eficácia do nosso dia a dia, mesmo sendo muito importante. Isso vale até mesmo para uma prova teórica. Imagina a situação, um aluno muito bom em uma matéria, sempre tirou notas muito boas, e num determinado dia, ele tinha uma prova muito importante para fazer, que poderia mudar a sua vida completamente. Mas nesse mesmo dia, ele tem uma briga com seus pais e acaba saindo de casa muito magoado. Esse aluno, mesmo tendo um QI elevadíssimo e tendo todo o conhecimento necessário para fazer a prova, se não souber gerenciar suas emoções, certamente ele vai ter o resultado prejudicado. Aliás, esse exemplo se assemelha muito ao primeiro exemplo que eu trouxe. No caso, João, o advogado, sabia racionalmente tudo o que precisava falar. Mas por uma ausência de inteligência emocional, acabou esquecendo dos detalhes importantes. Mas a inteligência emocional ela não se aplica somente a ambientes profissionais ou de estudo. Nos outros dois exemplos que eu trouxe, ambos tratam de situações vividas em ambientes muito diferentes daquelas vividas em um trabalho ou no momento de estudo. Ou seja, a inteligência emocional vai muito além disso. Ela está no seu dia a dia. Ela está na forma como você lida com a pessoa que está do seu lado, na forma como você lida com seus pais, e especialmente na forma como você lida com você mesmo. Mas você pode estar se perguntando, ok, eu entendi a importância da inteligência emocional, mas como que eu faço para desenvolver ela? O primeiro passo para desenvolvermos a nossa inteligência emocional é entendermos o seu conceito. Inteligência emocional é perceber e exprimir as suas emoções, assimilá-la ao pensamento, compreender, raciociná-la e saber regulá-la em si próprio e nos outros. Entendido esse conceito, nós passamos para o segundo passo. O livro que eu mencionei, do autor Daniel Goleman, traz 5 pilares que podemos desenvolver com medidas práticas e simples no nosso dia a dia. E como consequência, nós vamos ter um desenvolvimento da nossa maturidade emocional muito bom. O primeiro pilar é o do autoconhecimento. De fato, para a gente conseguir lidar com as nossas questões internas, lidar com as nossas emoções, nós precisamos primeiro conhecer eles. Aliás, essa regra vale para qualquer problema que a gente tiver. Para todo problema, para a gente conseguir solucionar ele, a gente precisa primeiro conhecê-lo. E como que eu faço, então,
para desenvolver meu autoconhecimento. Procure perceber as suas emoções. Procure perceber o seu padrão de comportamento nas mais variadas situações do dia a dia. Se possível, pega um papel, anota o que você sente em determinada situação, anota como você reage em determinada situação. Com isso, você vai conseguir criar uma consciência muito boa de quem você é e dos conflitos internos que você tem. Mas sabendo então como você reage e como você é internamente, vem o pilar da autorregulação. Autorregulação é a capacidade de equilibrar as suas emoções nos momentos em que elas estão muito intensas. Às vezes vai ter uma situação que você vai ficar muito tenso. Isso é normal. Não existe não sentir nada. Você sempre vai sentir alguma emoção. O que a gente não pode deixar acontecer é que ela segue a gente e impeça a gente de enxergar a realidade que está na nossa frente. Mas como que eu faço para desenvolver a autorregulação? Primeiro a gente precisa saber que é um treino diário. Quanto mais você tentar regular suas emoções nessas situações de extrema tensão, mais fácil vai ficar o processo. Lá na frente, daqui a um tempo, você vai conseguir equilibrar ela de uma forma muito mais fácil. Mas ok, nem sempre vai ser possível. E aí que vem o pilar da automotivação, que é justamente a capacidade de você se motivar independente do que você esteja sentindo. Às vezes a situação de tensão vai ser muito grande e você não vai conseguir equilibrar sua emoção. Isso é normal, vai acontecer. Mas você sabe o que é certo a se fazer. Você tem essa consciência. Você sabe o que você deve fazer. E isso é automotivação. Você agir independente da sua emoção. Como que faz para desenvolver? Também é um treino diário. Assim como a autorregulação. Dia após dia, você vai tentando se motivar independente do que sente. E isso vai ficando cada vez mais fácil. E um detalhe importante, quanto mais você conseguir se automotivar, mais você vai conseguir regular suas próprias emoções. Ou seja, a automotivação e a autorregulação, elas estão diretamente ligadas entre si. Quarto pilar. Esse talvez seja o mais conhecido de todos. Capacidade de ter empatia. Que é justamente você se colocar no lugar de outra pessoa. A pergunta que fica é: como que um pilar que diz respeito a outra pessoa vai me ajudar a desenvolver as minhas próprias questões emocionais? É aí que entra um detalhe importante. Muitas vezes, o que você deve fazer no momento é sair do foco, sair do centro das atenções. E às vezes, como diz a empatia, você se colocar no lugar de outra pessoa. E várias dessas vezes, você vai perceber que o problema que a outra pessoa está passando, muitas vezes se assemelha com o seu. E tendo essa prática, você vai conseguir entender cada vez mais as complexidades emocionais do ser humano. E isso por si só já traz uma maturidade emocional muito maior. Quinto pilar. Vocês perceberam que cada pilar se comunica entre si. Quanto mais autoconhecimento você tiver, mais você vai conseguir regular suas emoções. Conseguindo regular suas emoções, você vai conseguir se motivar cada vez mais independente delas. Tendo esses 3 pilares bem desenvolvidos, você vai ter muito mais facilidade em ter empatia.
E, aliás, esse pilar desenvolvido vai nos ajudar em todos os outros. Ou seja, é um ciclo virtuoso. E não diferente disso, está o pilar das habilidades sociais. Quanto mais você aprender a conviver com outra pessoa, se comunicar, conversar, se colocar no lugar de outra pessoa também, identificar as necessidades dela, mais maturidade emocional você vai ter. Mas você pode estar pensando que a inteligência emocional ela se aplica somente a pequenas coisas do dia a dia e pronto. Mas caminhando para o final, eu gostaria de trazer uma história um tanto mais impactante, em que a inteligência emocional certamente salvou vidas. Em 1962, em plena Guerra Fria, os dois protagonistas do mundo naquela época, Estados Unidos e Rússia, quase entraram em ebulição total em conflitos. O que aconteceu foi que o presidente americano John Kennedy tinha confirmado informações do seu sistema de defesa de que mísseis russos teriam sido colocados em Cuba direcionados ao país norte-americano. Imediatamente, ele determinou que o líder soviético retirasse esses mísseis e ouviu como resposta um alto e sonoro não. E foram 2 semanas de muita tensão entre os 2 maiores países do mundo, até que o líder soviético retirou os mísseis. E por muito tempo, o que ficou parecendo que seria simplesmente a firmeza do país norte-americano que fez com que o líder soviético recuasse. Mas os detalhes importantes dessa história só vieram a público depois. O que vimos foi um exemplo de inteligência emocional. O presidente americano conseguiu negociar, utilizando como moeda de troca a retirada de mísseis que ele tinha na Itália e na Turquia, convencendo o líder soviético a retirar os mísseis dele também. Ou seja, foi uma pessoa que soube que ali era o momento de abaixar o tom. Agora imagina se fossem presidentes que não tivessem uma inteligência emocional, um baixo quociente emocional. O que será que teria acontecido? Qual a importância você tem dado para as suas emoções? Será que você acha que a vida é simplesmente sucesso profissional e pronto? Nós vimos nos mais variados exemplos que eu trouxe aqui que a inteligência emocional pode salvar relações, empregos, a sua saúde, mas também pode salvar a diplomacia entre países e até mesmo vidas. Esteja atento ao seu estado emocional. Isso vai mudar a sua vida completamente.